Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Em Uberaba, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou precisar de umas ajudas, né? Ah, Antes de começar, vou precisar de umas ajudas. É o seguinte: a aula passada, a gente trabalhou pressão parcial? Acho que não, né? Gente, eu preciso saber, porque às vezes a gente programa, mas depois não dá tempo. Então eu precisava que alguém aí me falasse, pode abrir o microfone, pode colocar no chat, pressão parcial. Se a gente já falou, lei de Dalton, Sim. já falamos isso Já. daqui? Beleza, Sim, então já falamos. já me localizei então. Então hoje nós vamos trabalhar com fração molar, tá? Fração molar. Hoje a gente vai calcular a pressão parcial, mas de outro jeito, sem ser o jeito que eu ensinei a semana passada. Só que é o seguinte, moçada, para falar isso, né, como é que se calcula a pressão parcial usando outro jeito, eu preciso lembrar rapidinho como a gente calculou a semana passada, né, para mudar hoje. Se você tiver uma calculadora pertinho de você, vai ajudar demais, viu? Então vamos lembrar, ó, vamos lembrar aqui como é que a gente calcula pressão parcial e volume parcial usando o método da aula da segunda-feira passada. Tá? Então, o que eu falei para você? Ó, deixa eu primeiro lembrar a definição. Pressão parcial é a pressão que o componente exerceria se estivesse sozinho no volume e na temperatura da mistura. Aí tinha essa formulinha aqui para calcular. Ó, pressão parcial do gás A vezes o volume da mistura é o N do gás A vezes R vezes a temperatura da mistura. Então, essa fórmula aqui, ela serve para calcular pressão parcial de um gás A. Beleza, moçada? Até agora está sob controle? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode ser para Ariane. Ariane Correia. Posso fazer uma pergunta para você? Não sei se você tem microfone ou não. Ariane, tem microfone, Ariane Correia? Tem microfone? Se tiver, você abre para a gente conversar um pouquinho. Eu tenho sim. Ó, Eu fiquei até nervosa. não, relaxa, fica sossegado. É uma pergunta bem tranquila. A pergunta é a seguinte, Ariane, ó, para calcular a pressão parcial, pelo que a gente estudou semana passada, precisa da temperatura? Precisa. Isso, olha a fórmula aqui, ó. Pressão parcial vezes o volume total é o N do componente vezes R vezes a temperatura total. Então eu preciso, usando essa fórmula aqui, eu preciso do volume da mistura e da temperatura da mistura para calcular a pressão parcial do componente. Ariane, obrigado, viu? Ok? Aqui está o gás A. Se fosse para o gás B, seria isso daqui. Falei para você que tem uma lei, né? Fiz um exercício, falei que tem uma lei chamada lei de Dalton. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Peraí. Aí, ó, lei de Dalton. Em uma mistura gasosa, a pressão total é sempre igual à soma das pressões parciais. Gente, isso aí foi a semana passada. Aí a gente falou também, semana passada não, segunda-feira, né? A gente falou também na segunda-feira qual é a definição de volume parcial do componente da mistura. Tá aqui. É o volume que o componente ocuparia se estivesse sozinho na pressão e na mistura e na temperatura da mistura. Ok? Então, ó, volume parcial é o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho na pressão e na temperatura da mistura. Tem uma formulinha para calcular aqui também, ó. Pressão total vezes o volume parcial é igual ao N do componente vezes R vezes a temperatura total. Maria Eduarda, tá tudo bem com você? Maria Eduarda? Tudo bem. Tá Tudo bem. Tudo sob controle? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para calcular o volume parcial, Maria Eduarda, eu preciso da temperatura e da pressão da mistura?
Precisa. Isso, olha aqui, ó, na formulinha está aqui a pressão e a temperatura. Então, só é possível calcular o volume parcial se eu tiver a pressão total e a temperatura da mistura. Maria Eduarda, obrigado, viu? Então, pessoal, é o seguinte, ó, tanto para calcular pressão parcial quanto volume parcial, eu preciso da temperatura. Só que é possível a gente calcular o volume parcial e a pressão parcial sem ter a temperatura da mistura. É o que a gente vai estudar hoje aqui, tá? Então, se você tiver uma calculadora aí, eu vou te agradecer bastante. Então, vamos lá. Ó, bom dia, a aula começa agora. Nós vamos calcular a pressão parcial e o volume parcial sem usar a temperatura. Nós não temos a temperatura, nós vamos fazer o cálculo sem usar a temperatura. Para você fazer esse cálculo, você precisa saber, Eduardo, bom dia, você precisa saber o que é fração molar. Tá? Então, ó, eu quero que você aprenda, você precisa aprender o que é fração molar para aprender a aula de hoje. Ok? Gente, fração, é uma relação, é uma divisão. Molar vem de mol. Então, fração molar é uma divisão de mol. Então, vamos supor que eu tenho uma mistura com dois gases. Dá para eu calcular a fração molar do gás A e dá para calcular a fração molar do gás B. Ok? Qual vai ser a formulinha? Aqui, ó. Fração molar do componente é igual ao número de mols desse componente sobre o número de mols total. Então, se você pegar o número de mols de um componente e dividir pelo total, você está calculando a fração molar desse componente. Como é que seria a fração molar do componente do gás A? Aqui, ó, número de mols do gás A sobre a somatória do número de mols. Como é que seria a fração molar do gás B? Número de mols do gás B sobre a somatória do número de mols. Entendeu, pessoal? Então, fração molar é uma fração, é uma relação entre mols. É sempre o número de mols do componente sobre o número de mols total. Agora eu vou fazer uma continha de cabeça aqui. Veja se você consegue acompanhar. Ó, eu vou somar o XA com o XB. Gente, eu estou somando duas frações e ela tem o mesmo denominador. Tá vendo? Então, eu mantenho, né, o denominador e somo os numeradores. Então, XA mais XB vai ser NA mais NB sobre somatória de N. Só que NA mais NB é a somatória de N. Então, XA mais XB vai ser somatória de N sobre somatória de N, que dá 1. Então, você tem que saber que em uma mistura gasosa, a soma das frações molares é sempre igual a 1. Em uma mistura gasosa, a soma das frações molares é sempre igual a 1. Ô, Dudu, você está com o microfone no computador ou não? Dudu, tem microfone no seu computador ou não? Tenho. Beleza, menino. Então, vou fazer uma pergunta para você. Dudu, eu tenho uma mistura com dois gases, certo? CO2 e CO, por exemplo. A fração molar de um é 0,3. Qual é a fração molar do outro? Dudu? Um deles tem fração molar 0,3. Qual é a fração molar do outro? 0,7. Isso, menino. Por que 0,7? Porque a soma das frações molares é sempre igual a 1. Se um é 0,3, o outro tem que ser 0,7. Ingrid, tudo bem com você? Ingrid? Tenho dois gases num recipiente e a fração molar de um é 0,4. Qual que é a fração molar do outro? 0,6. Porque a soma sempre tem que dar 1. Beleza? Obrigado, Ingrid. Pessoal, obrigado, Dudu. Obrigado, Dudu, também. Ô, gente, ó, então agora, primeiro exercício da manhã. Vai. Eu tenho um balão de 10 litros e eu misturei 3 mols de acetileno
e 88 gramas de gás carbônico. Você vai calcular para mim a fração molar de cada componente da mistura. 2 minutos para você fazer isso. Deixa eu até voltar aqui, ó. Coloca no seu caderno aí. Anota no caderno. 3 mols de acetileno. Gente, o acetileno é o C2H2. Então você tem 3 mols de C2H2, né, de acetileno, e 88 gramas de CO2. Tá certo? A massa do carbono é 12, do oxigênio é 16, e eu quero a fração molar de cada componente. Olha a formulinha aqui, ó. Fração molar é o número de mols do componente sobre a somatória do número de mols. 2 minutos. Opa, já tenho resposta aqui, moçada. Que beleza. Vamos ver. Aí, beleza, beleza. Bom, ponto para as mulheres que respondeu primeiro, hein? A gente falando em pontos para as mulheres, precisa marcar aquele desafio lá, meu. O dia que a gente marcou, a internet estava ruim. Eu já consertei a internet. Então, olha entre vocês aí e sugira uma data para a gente fazer o desafio. Posso resolver aqui, então? Já temos 2 respostas, né? Acho que o pessoal entendeu como é que funciona. Então, eu vou responder. Ó, então, eu tenho 3 mols de acetileno, 88 gramas de CO2 e quero a fração molar de cada componente. No caso do acetileno, eu já tenho 3 mols, já está em mol, não precisa mexer. No caso do CO2, eu preciso pegar essa massa e passar para mol. Então, ó, cálculo do número de mol de CO2. Gente, número de mols de CO2, massa sobre massa molar. A massa que ele deu é 88 gramas e a massa molar, né, 12 do carbono mais 2 vezes 16 do oxigênio dá 44. Então, eu tenho 2 mols de CO2, certo? Portanto, a soma do número de mols vai ser igual a 5. O do C2H2 ele falou que era 3, o do CO2 eu calculei a 2, então a soma é igual a 5. Certo, moçada? Agora, cálculo da fração molar. Fração molar do acetileno é o número de mols do acetileno sobre a somatória do número de mols. Então, vai ser 3, né, que é o número de mols do acetileno. A soma eu calculei que deu 5, é 0,6. 0,6. E a do CO2 vai ser o N do CO2 sobre a somatória. O N do CO2 acabei de calcular é 2, a soma é igual a 5, 0,4. A soma deu 1. Sempre a soma das frações molares vai ser igual a 1 ou não? Vai. Sempre vai ser igual a 1. Tranquilo ou não? William, eu preciso falar com você. Você está com o microfone aberto aí ou não? William, meu querido. Sim, meu querido. Pode falar. Bom dia. Presta atenção. Bom dia para você. Presta atenção, hein? Não vai fazer feio. Presta atenção. Ó, eu tenho uma mistura gasosa e ela tem 3 componentes. Beleza? Beleza. Eu tenho 0,2 mol de CO2, 0,5 mol de N2 e o outro gás é o O2. Eu quero saber quantos mols eu tenho do O2. Pera. Eu tenho 3 componentes. O primeiro tem 0,2 mol. O segundo tem 0,5 mol. Eu quero saber quantos mols eu tenho do terceiro. Não vale perguntar para a Carol, hein? Um é 0,2 mol, o outro é 0,5 mol. Eu quero saber quantos mols tem o terceiro. 0,3. Errou! Errou! Oh, eu não estou falando que é a fração molar. Se um tivesse fração molar 0,2, o outro 0,5, o outro seria 0,3. Porque a soma das frações molares sempre tem que dar igual a 1. Mas eu estou falando mol. A soma de mol pode dar qualquer valor. Inclusive no meu exemplo aqui, ó, a soma do número de mols deu 5. Oh, mas foi uma sacanagem, é uma pegadinha, viu? Tá? Que não dá para saber, né? Tem que ficar atento, viu? A soma das frações... Aqui, ó. A soma das frações molares é sempre igual a 1. Mas a soma do número de mols pode ser qualquer resultado. Obrigado, William. Um abraço para você. Ponto para as meninas. E aquela foto sua ontem no grupo? Quem era lá atrás?
Era o Gustavo, cara. O Gustavo, professor de literatura. Não reconheci, não. É ele mesmo. Ô, gente, então voltando aqui. Ó, agora é o seguinte, meu. Presta atenção que eu vou te ensinar a calcular a pressão parcial usando a pressão total. Agora não vai precisar de temperatura. Beleza? Então é o cálculo, ó, lá em cima, ó. Pressão parcial em função da pressão total. Vamos ver se você vai concordar comigo. Eu tenho uma mistura gasosa. Essa formulinha aqui, nós já vimos? Pressão parcial vezes o volume total é o número de mols do componente vezes R vezes a temperatura. Já vimos isso aqui. A formulinha de baixo a gente já viu também. Pressão da mistura vezes o volume da mistura é a somatória do número de mols vezes R vezes T. Tá? Então, quando eu tenho uma mistura gasosa, para calcular a pressão parcial, a gente usa essa fórmula aqui. Para calcular a pressão total, eu uso essa fórmula. Eu vou dividir uma fórmula pela outra. Gente, se eu dividir uma pela outra, ó, volume cancela, corta. R cancela, temperatura cancela. Então vai sobrar Pzinho de A sobre Pzão é igual N de A sobre somatória de N. Só que é o seguinte, N de A sobre somatória de N é a fração molar de A. Aí eu passo esse Pzão multiplicando aqui, ó. Passa multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Pressão parcial de A é a fração molar de A vezes o Pzão. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo calcular a pressão parcial sem ter a temperatura. Gente, então, foca em mim aqui. Ó, você chegou no vestibular. Isso daqui cai legal, viu? Cai bastante em provas isso daqui. Você chegou no vestibular. O cara deu uma mistura gasosa. Se ele pedir para você calcular a pressão parcial de um componente e te der o volume e a temperatura, você vai usar essa formulinha que está aqui em cima. Certo? Agora, se ele não te der a temperatura nem o volume da mistura, você vai ter que usar de baixo. Pressão parcial é igual à fração molar daquele componente vezes a pressão total. Agora, você precisa da pressão total. Você pega a pressão total, multiplica pela fração molar do componente, que você tem a pressão parcial desse componente. Se fosse para o gás B, pressão parcial do gás B é a fração molar de B vezes a pressão total. Eu queria que você anotasse no seu caderno essa formulinha aqui para calcular a pressão parcial, porque vai fazer um exercício agora para mim. Então anota aí, pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Ok, pessoal? Copiou? Beleza? Então tá aqui o exercício. Ó, em um balão são misturados 3 mols de gás sulfídrico, H2S, e 8 gramas de hélio. Tá aqui. Eu quero que você calcule a pressão parcial de cada componente, sabendo que a pressão total é 5 atm. Então, eu misturei 3 mols de gás sulfídrico e 8 gramas de hélio no mesmo recipiente. A pressão total é 5 atm. Eu quero saber a pressão parcial de cada componente. Moçada, 2 minutinhos para você responder. Que isso? Não é possível. Ô, louco. O William já fez, gente. O William já fez. Nossa, esse aqui ele mandou bem, hein? O Antônio tá pedindo, tá querendo tirar dúvida. Antônio, beleza, pode mandar ver. William, acho que tá certo, hein? Acho que tá certo. O Antônio quer fazer uma pergunta. Ou, vai nessa. Pode perguntar, Antônio. Pode usar o chat ou pode abrir o microfone aí, se você quiser. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Ah, a Carol disse que o dela deu isso também, mas, Carol, eu acho que ele deve ter até copiado de você aí. Ah, o Antônio quer... Beleza, Antônio. O Antônio quer a fórmula de novo, né? Vamos lá, garoto. Ó, tem que copiar no caderno, hein? Aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Se eu não tiver a temperatura e pedir a pressão parcial, você vai ter que pegar a fração molar daquele componente e multiplicar pela pressão total. Como é que você calcula fração molar? Deixa eu voltar aqui.
Fração molar, cadê? Aqui, ó. Fração molar do componente é o número de mols dele sobre a somatória do número de mols. Então, primeiro você calcula a fração molar, tá certo? Primeiro você calcula a fração molar, e aí você joga nessa formulinha aqui, ó. A pressão parcial vai ser a fração molar que você calculou, vezes a pressão total. No nosso exercício, ele deu mol de gás sulfídrico e deu a massa do hélio. A pressão total também foi dada, 5 atm. Ele quer a pressão parcial de cada componente. Vamos ver como é que fica. Primeira coisa, eu vou ter que calcular o número de mols de hélio, porque ele deu massa e eu preciso do número de mols. Gente, quando você tem a massa, o número de mols é a massa sobre a massa molar. A massa de hélio dada foi 8, a massa molar ele deu 4, divide 2 mols. Então eu vou ter que a soma do número de mols vai ser o número de mols do H2S vezes o número de mols de hélio, coincidentemente, o número de mols novamente, falou Antônio, o número de mols novamente, a soma, né, deu igual a 5. Uma coincidência, a soma deu igual a 5. Agora, vamos calcular a fração molar de cada um. Gente, fração molar é o número de mols sobre a somatória. Então, no caso do H2S, ele deu 3, né, número de mols 3, a soma é 5, 0,6. No caso do hélio, número de mols dele sobre a somatória, número de mols eu calculei o 5, né, a soma é 2, a soma é igual a 5, dá 0,4. Certo? Não acabou, não. Eu calculei, por enquanto, as frações molares. Agora eu vou calcular a pressão parcial. Gente, a pressão parcial do H2S é a fração molar dele vezes a pressão total. Então, a pressão parcial do H2S é 0,6, né? Que é a fração molar dele, aqui, ó. Olha, ó. Fração molar dele é 0,6, né? Ok? 0,6 vezes 5, que é a pressão total. Então, a pressão parcial do H2S é igual a 3 atm. E para o hélio é a mesma coisa, ó. Pressão parcial do hélio é a fração molar do hélio vezes a pressão total. Pressão parcial do hélio, a fração molar dele deu 0,4, a pressão total é 5, multiplicou 2 atm. Veja que, somando as duas pressões parciais, dá 5, que é igual à pressão total, que é a lei de Dalton, né? Em uma mistura gasosa, a soma das pressões parciais é sempre igual à pressão total. Gente, esses slides a gente coloca lá no plural depois para você. Eu mando a filmagem também. Aí você pode assistir uma vez, 2 vezes, até você aprender direito. Olha, só não vai aprender, cara, se você não quiser mesmo. Porque você tem todas as condições para aprender. Certinho? Agora, a gente vai falar como calcula o volume parcial sem ter temperatura. Tá certo? Deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar. Deixa eu só dar uma olhada. Gente, eles estão falando que a internet está meio complicada, viu? Ó, eu tô pegando assim aleatoriamente, viu? Gustavo Fonseca, tudo bem com você? Gustavo Fonseca, tá tudo tranquilo com você ou não? Gustavo, será que ele só ligou o computador e voltou a dormir? Gustavo Fonseca. Bom, se ele aparecer aí, ele chama a gente, tá? Opa, tá aqui no chat, acho que ele tá sem microfone, né? Legal, legal. Acho que você concorda comigo, Bruno, que é por aí mesmo? Ó, vamos lá então. Deixa eu chamar aqui. Vamos chamar. Pera, o Gustavo não está, né, presente. Nicole. Nicole, como é que você tá? Nicole, abra o seu microfone. Vamos conversar um pouquinho? Nicole. Samantha, pode ser você também? Samantha. Não? Ariane, pode ser você então. Ariane, abra o seu microfone. Ariane Correia, abre o seu microfone, por favor. Vamos lá. Gente, tem medo de participar? Vamos lá, vamos lá. Você sabe que eu tenho um aluno que ele está na França, né?
está fazendo um intercâmbio na Tô França. travando. E ele pediu o link das aulas, né? Então tem um cara lá na França assistindo essa aula de hoje, ok? Então Eu não você, estou você, escutando. você está internacional hoje. Cláudia, a gente não tá te ouvindo. Eu sei por quê. Porque quando cai assim e volta, meu microfone fica fechado e eu esqueço de ligar. Obrigado, viu? Obrigado. Agora tá normal, né, gente? Agora tá beleza. Então vamos lá. Ó, eu ia perguntar para as meninas e para o Gustavo, que eu chamei aí, eu ia perguntar se para calcular o volume parcial precisava da temperatura. Gente, olha a fórmula aqui, ó. Para calcular o volume parcial, precisa da temperatura e precisa da pressão total. Beleza? Só que eu vou te ensinar um jeito agora de você calcular o volume parcial sem usar a temperatura. É quase a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa daqui é a formulinha para você calcular o volume parcial usando a temperatura, que a gente estudou na segunda-feira. Essa de baixo, você usa para a mistura como um todo. Ó. Quando você usa a somatória do N, você está trabalhando com a mistura como um todo. Gente, eu vou dividir uma fórmula pela outra. A pressão vai cancelar, o R vai cancelar, a temperatura vai cancelar. Então vai sobrar assim, ó, volume parcial de A sobre o volume total é igual ao N do A sobre a somatória de N. Só que é o seguinte, N de A sobre a somatória de N é a fração molar, ok? Aí eu passo esse volume multiplicando. Então fica assim, ó, volume parcial de A é igual ao X de A vezes o Vzão, tá? Então, para você calcular, ó, para você calcular o volume parcial sem usar a temperatura, é só pegar a fração molar do componente e multiplicar pelo volume. Copie essa formulinha no caderno. Ó, volume parcial do componente é a fração molar dele, é o X dele, vezes o volume total da mistura. Copia no seu caderno, porque tem um exercicinho para fazer aqui agora. O exercício é esse daqui. Ó, eu tenho um balão de 50 litros e eu vou misturar 3 mols de gás sulfídrico, né, H2S, e 8 gramas de hélio. Vou misturar isso lá dentro, nesse volume de 50 litros. Eu quero a pressão, desculpa, eu quero o volume parcial de cada componente nessa mistura. Eu quero o volume parcial de cada componente nessa mistura. 2 minutos para você fazer. Hoje está travando bastante mesmo, viu? É internet, viu, meu? É internet. Opa, a Isadora já chegou na resposta. Opa, mas tem uma divergência aqui, hein? A Isadora está falando que é 20 e 30 e o William falou que é 30 e 20. Espera aí. Ah, a Isadora falou que não colocou em ordem. Gente, então,
ponto para as meninas, porque ela colocou a resposta primeiro. Ok? Então, até agora, de novo, né? Uma lavada aí, as meninas... Não, se ela não colocou na ordem, ela errou. Não, Tem porque que eu estar na não... ordem. Não foi pedido na ordem, William. Dá uma olhada, ó. Vamos chamar... Mas não tem a palavra respectivamente. Exatamente, não tem. Então, ponto para as meninas mesmo. E não Ponto, tem respectivamente. William, Pode ser qualquer um dos dois. você tem que trabalhar, Mas William. viu? Ah, tem gente protestando, tá vendo? Interpretação de texto, hein? Tem que trabalhar a interpretação de... Não tem aqui, ó, respectivamente, não tem em ordem, entendeu? Então, vamos lá, vamos resolver esse trem aqui. Vamos ver como é que fica. Gente, ó, só para lembrar. Ok. O gás sulfídrico, hoje não está um bom dia para você, né? O gás sulfídrico, ele já deu mol, ó, 3 mol, já deu. O hélio, ele deu a massa. Então, eu preciso pegar essa massa e passar para mol. Em gás, só trabalha com mol. Então, eu vou trabalhar com mol. Vamos lá. Cálculo do número de mols de hélio. Pessoal, massa sobre massa molar. A massa do hélio é 8, a massa molar é 4, né? Não sei se você viu, ele deu lá no exercício, ó. Olha lá, ó. Hélio, massa igual a 4, fez a continha, 2 mols. Gente, a soma do número de mols deu 5 de novo. Você fala, não, mas sempre dá 5? Não, moçada, pode dar 5, pode dar 10, pode dar... Eu sempre pego valores fáceis para você não enrolar na conta. Porque se eu colocar por exemplo, eu poderia colocar uma massa assim, ó, 6,95 gramas de hélio. Primeiro que o vestibular não faz isso. Segundo, que você ia ficar enrolado com a conta e ia, né, perder o raciocínio da teoria. Então, eu sempre coloco valores assim inteiros, né, e fáceis de calcular para você ficar só atento às formulinhas que eu vou passar para você. Então, ó, eu tinha 3 mols do H2S. Daqui ele já tinha dado. Eu calculei o número de mols de hélio, 2. A soma do número de mols é igual a 5. Agora eu vou calcular a fração molar de cada um. Gente, porque lá na formulinha precisa da fração molar. Fração molar do H2S é o N do H2S sobre a somatória de N. Então vai ser 3 que ele deu, 5 que eu acabei de calcular, 0,6. Fração molar do hélio é o número de mols do hélio sobre somatória 0,4. Gente, eles estão me avisando aqui que a internet está instável. A gente já viu que está instável, não precisa nem avisar. Aí, ó, veja que a soma das frações molares é sempre igual a 1, ó. Tá? Já acabou o exercício? Não. Ele quer o volume parcial de cada componente. Então, tem mais coisa para fazer. Olha lá, ó, cálculo dos volumes parciais. Vamos lá. Volume parcial do H2S é a fração molar dele vezes o volume total da mistura que ele deu, 50. Então, o volume parcial do H2S, 0,6 fração molar vezes 50, 30 litros. E a fração molar do HI eu também calculei, deu 0,4, então eu consigo calcular o volume parcial dele. Volume parcial dele é a fração molar dele, vezes o volume total, 0,4 vezes 50, 20 atm. Vixe, atm é feio, hein? Volume atm, nossa senhora. Um errinho aqui, ó, de digitação, né? Eu sempre peço para a Érica digitar para mim, ela digitou errado. O volume, então, é igual a 20 litros, ok? Gente, então, você entendeu como é que funciona? Tá aí, ó. Eu calculei o volume parcial do H2S, volume parcial do hélio, se eu somar dá 50, que é igual ao volume total. Então, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que é possível calcular pressão parcial e volume parcial usando a temperatura ou usando a fração molar. Se não tiver temperatura, pode fazer o cálculo desse jeito aqui. Eu vou mudar de assunto, é dentro disso ainda, mas eu vou passar para um outro tópico. Eu quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa disso que eu acabei de falar. Pode abrir o microfone, pode perguntar. Bruna, você entendeu direitinho tudo que eu falei? Sim, tá travando um pouquinho, mas consegui entender. Legal. Eu vou repetindo bastante, né? Se travar, você acompanha um pouquinho mais à frente. Então, para calcular a pressão parcial, eu posso fazer o cálculo usando temperatura ou não. Para calcular o volume parcial, eu posso usar temperatura ou não. Certo? Hoje, realmente, a internet está bem instável, viu? Gente, agora, tem uma coisa muito importante para te falar. Presta atenção, que você vai ter que aprender isso daqui.
É o seguinte, ó, na fração molar, a gente vai ter o número de mols do componente. A fração molar tem o número de mols do componente. Você lembra? Fração molar de A é o N de A sobre a somatória do N. Então, na fração molar tem o número de mols. Só que é o seguinte, número de mols e volume são diretamente proporcionais, tá? Então, para eu calcular a porcentagem em volume de um componente na mistura, eu posso pegar a fração molar dele e multiplicar por 100. Então, se eu pegar a fração molar de um gás na mistura e multiplicar por 100, eu vou encontrar a porcentagem em volume desse gás na mistura. Eu vou agora chamar a Ingrid para participar de uma pergunta que eu vou fazer. Ingrid, por favor. Claudinho, tem muita gente na sala. Eu sei, tem muita gente na sala, né? Eu acompanho aqui, ó. Eu tenho o número das pessoas que estão aqui na sala, mas a pergunta é para você, viu? Certo? Então, vamos tá lá. bom. Ingrid, eu tirei um ponto das mulheres pela reclamação dela, viu? É o seguinte, ó. E um ponto dos homens do... tá protestando ali no chat. Foi o William, né? Tirei 2 pontos dos meninos. Ó, Nossa. Eu tava protegendo. Que absurdo é esse? ó, então vamos lá. Pegando meu pé, hein? Ingrid, posso perguntar? Pode, não sei se eu vou saber te responder. Vai, calma, sossegado. É o seguinte, ó. Eu tenho aqui 2 gases da mistura. A fração molar do C2H2 é 0,6. E a fração molar do CO2 é 0,4. Você tem que falar para mim qual é a porcentagem em volume de cada um desses gases. Ingrid, abre o microfone. Uai, Claudinho, não sei, 60% de um e 40% do outro? Uai. A porcentagem em volume é a fração molar vezes 100. Então, 0,6 vezes 100 vai dar 60%. 0,4 vezes 100, 40%. Tá? Então, se eu pegar a fração molar do componente e multiplicar por 100, eu calculo a porcentagem em volume dele na mistura. Então, essa mistura gasosa aqui, do volume total, eu teria 60% em volume de C2H2 e 40% em volume de CO2. Beleza, garota? Você viu? É toda perguntinha, moçada. Bem sossegada, né? Só para eu ouvir a sua voz mesmo, só para você participar da aula aqui. Agora é o seguinte, tem um exercicinho aqui para fazer. Deixa eu achar o bicho aqui, ó. Pera aí, pera. Aqui. Ó, se eu pegar a fração molar e multiplicar por 100, eu acho a porcentagem em volume daquele componente. Então, eu quero, moçada, olha para mim aqui, ó. Exercício. Eu quero a pressão parcial do gás oxigênio em milímetros de mercúrio ao nível do mar. Certo? Eu quero, presta atenção, a pressão parcial do gás oxigênio, beleza? Ao nível do mar em milímetros de mercúrio. Olá, marcando 2 minutinhos para você fazer. 2 minutinhos, não precisa correr. Vamos de leve, sob controle. Deixa eu ver se já tem alguma resposta aqui no chat. Opa, parece que tem resposta aqui, hein? Olha, o William colocou uma resposta aqui. 159,6. 159,6. Cara, eu acho que tá certo, viu? Carol, sai de perto dele, ele tá olhando essas coisas aí, ó. Ele tá olhando aí, sai de perto dele. Cara chato, meu. Ó. Nós estamos longe. Tá sim. Deixa eu te falar então. Ela não dela, isso é um absurdo. Então vamos lá. Gente, presta atenção. Eu acho que essa aqui você vai acertar. Ó, eu quero... Dor de cotovelo, Claudinho. É verdade. É isso aí, Caio, me ajuda. Vamos marcar o desafio depois aí, viu? Ó, entre vocês, vê uma data aí, a gente faz. Pode ser à noite, semana que vem à noite, a gente pega um dia à noite. Eu tô tranquilo toda noite. Vê um dia que vocês querem. 8 de maio. A gente faz o desafio, tá? Bom, então vamos lá. Ó,
eu sei que a porcentagem em volume, né, de um gás é a fração molar dele vezes 100. Aí, eu pedi para você calcular a pressão parcial do gás oxigênio ao nível do mar. Gente, então, acompanha comigo. Ó, presta atenção. Eu não falei porque eu queria que você lembrasse. Eu queria que você lembrasse. A porcentagem em volume no ar atmosférico é 21%. É assim, ó. Nitrogênio, a porcentagem em volume é 78%, o oxigênio é 21% e aquele 1% é de argônio. Tá certo? Então, a porcentagem em volume do oxigênio no ar atmosférico é 21%. Gente, em qualquer lugar do... Pode ser ao nível do mar ou não, a porcentagem em volume ela é 21%, né, de oxigênio. Certinho? Eu sei que a porcentagem em volume de um componente é a fração molar dele vezes 100. Essa fórmula aqui, ó. Aí, ó. Essa fórmula aqui. Caramba. Ó, a porcentagem em volume é a fração molar vezes 100. E eu sei que o oxigênio tem 21% em volume. Então, ó, porcentagem em volume é a fração molar vezes 100. Tá certo? Então, vai dar 21%, né, que é a porcentagem em volume, é a fração molar vezes 100. Então, aqui eu calculo a fração molar dele. Fração molar dele, 0,21. Tudo bem? Agora, a pressão parcial, acabei de falar para você, aprendemos hoje. A pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Gente, ao nível do mar, a pressão total é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, eu calculei, né, a fração molar dele, 0,21, vou multiplicar por 160, vai dar 159,6 atm, né? A Carol foi a primeira a dar a resposta, então, ponto para as mulheres. Ok? Gente, então, tá aí, esse daqui é o valor da pressão parcial do gás oxigênio ao nível do mar. Entendeu como funciona? Isso não é um complô, não, Claudinho? Ô, cara, não, foi um deslize. Complô contra mim. Foi mal, foi você que deu a primeira resposta, tá? Desculpa aí, então, ponto para os meninos. Gente, você entendeu direitinho como funciona? Certo? Ó, a Carol tá falando aqui que ela estava digitando até que ela deu a resposta. Então, acho que eu vou dividir os pontos, viu? Um ponto para os meninos, um ponto para as meninas, porque ela falou que... Né, você não dividiu os pontos quando eu disse lá o 20 e o 30? Não, mas lá não foi justo, não. Então tá bom, tá bom, vai. Foi milésimo. Não, pode tirar. Foi milésimo de segundo também. Vamos parar de brigar, gente. Vamos parar de brigar. Sexta-feira, desculpa, sábado, né? Vamos parar de brigar. A nossa aula de hoje, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui. Nossa aula de hoje é isso daí, tá? O que a gente vai aprender na segunda-feira? Gente, segunda-feira acaba gases, viu? Segunda-feira acaba. O que nós vamos aprender na segunda-feira? Velocidade de efusão e velocidade de difusão e as densidades dos gases. É um assunto bem rapidinho, segunda-feira mata. Depois, a gente vai estudar as funções inorgânicas, ácido, base, sal, óxido e assim por diante. Tá legal? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo final de semana, tá? Coloque... Oi, pois não, quem tá falando? É a Ariane. Fala, Ariane. Deixa eu te falar. Será que tem como o senhor mandar uma lista pra gente? Porque na apostila tem poucos exercícios. Mando sim. Mas viu? só se o pessoal estiver de acordo. Não, aí eu coloco lá no plural. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, quem achar que já tem muito, não precisa fazer. Mas eu mando sim. Então, tá bom. Ainda mais pedindo com essa voz, assim, né, de radialista. Pessoal, então, a gente se vê agora na segunda-feira. Beijo para todo mundo. Bom final de semana. Lembrando, galera, que nós estamos passando pelo pico da doença, hein? Essa semana aqui a gente vai ter um recorde de mortes. Então, a gente já ficou até agora, né, em casa. Vamos religiosamente continuar em nossas casas, viu? Pega vestibulares anteriores. Segunda-feira, esse final de semana eu já vou fazer o calendário novo de simulado. Essa semana que vem já tem simulado, viu? Já peguei todas as matérias com os professores e a gente vai fazer um simulado para você trabalhar na sexta-feira. E já vou passar o calendário de simulados até a volta das nossas aulas. Beijo para todo mundo. A gente se vê agora na segunda-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Tudo de bom para vocês.
Tchau, tchau.